Pai seja convosco, louvado seja o nosso Deus. Estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor no nosso culto de busca e clamor pelo Espírito Santo. E eu te convido agora a orar comigo, para que possamos pedir a luz da revelação da palavra do Senhor, pois o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. É Ele o nosso Consolador, é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos mantém firme no caminho apertado. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos, ó Deus, que aonde chega essa palavra, aos nossos irmãos da Quadrangular em Quixeré e também a todos que forem alcançados via internet, que essa palavra caia na terra fértil do coração, que verdadeiramente a tua palavra, que é pão, que é alimento, que é o nosso guia, a nossa bússola, venha, Senhor, nos fortalecer nesses dias ao qual precisamos estar cada dia mais alicerçados na rocha, esses dias aos quais precisamos ter sempre a fé alimentada. Ó Deus, aonde chega essa palavra, que essa palavra venha trazer cura, libertação, salvação, restauração. Tu és o Deus das causas impossíveis. Por isso, Espírito Santo, esse momento é teu. Visita a nossa mente, visita o nosso coração e que se cumpra na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, o teu propósito, em o nome de Jesus. Amém. Eu te convido para nós meditarmos na palavra do Senhor hoje, no Evangelho de João, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 1. A cura de um cego de nascença. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Essa é uma palavra muito forte, é um dos muitos milagres que Jesus promoveu. E a história desse cego não é muito diferente da história da nossa vida, porque todos nós nascemos cegos espiritualmente. E hoje, muitas pessoas fazem muitas perguntas, não conseguem enxergar, não conseguem entender algumas coisas que têm acontecido, por que dessa pandemia, por que existe morte, por que sobreveio o câncer numa pessoa, por que tanta violência. E o Espírito Santo, ele quer falar aos nossos corações. Pessoas estão com o coração endurecido, ao invés de abrir a mente, ao invés de buscar mais ao Senhor, tem pessoas que, ao contrário, diante de tudo isso que temos vivenciado, pessoas estão cegas, assim como o cego de nascença. E eu quero te dizer que havia outras pessoas cegas também, nesse relato, nesse episódio que João retrata. Haviam outros 4 tipos de cegos nessa história. Os discípulos estavam cegos naquele momento. Eles estavam cegos
por perguntas teológicas, por dogmas, por tradições, porque quando Jesus viu o cego, eles perguntaram: quem pecou? Foi os pais desse cego ou foi esse cego que pecou para que ele ficasse assim? Segundo o costume, a tradição judaica, uma pessoa deficiente, uma pessoa cega, enfim, que tivesse algum tipo de anormalidade, de problema, era devido ao pecado dos pais ou dele mesmo. Só que esses discípulos que andavam lado a lado com Jesus, conviviam com Jesus diretamente, ainda não se importavam. Eles ficaram ali fazendo perguntas teológicas ao invés de ver a necessidade real daquele homem. Eles não se compadeceram da deficiência daquele homem, mas resolveram ficar especulando o porquê. Por que isso? Por que aquilo? Outros cegos que também nós vemos aqui são os vizinhos, as pessoas que conheciam o cego. Nós lemos lá nos versículos 8 e 9. Esses vizinhos, as pessoas da intimidade mais próximas desse cego, também estavam o quê? Cegas pela incredulidade, porque ao verem o homem curado, eles não acreditaram, ficaram questionando, perguntando: não é aquele que ficava ali sentado pedindo esmola? E outros diziam: parece. E o cego dizendo: sou eu, era eu que ficava ali sentado pedindo esmola, mendigando, mas eu agora estou vendo. Os vizinhos, os conhecidos também estavam cegos, não acreditavam no milagre. Como muitas pessoas hoje, ao invés de render glória a Deus, o que essas pessoas fazem? Elas dizem que foi uma coincidência, dizem que foi sorte, e isso nos mostra o quanto o mundo tem dado as costas para Deus e tem tentado roubar a glória do Senhor. Os pais do ex-cego também não enxergavam a realidade. Por quê? Porque eles ficaram cegos pelo medo. Porque quando a notícia foi se espalhando, que os doutores da lei, as pessoas ficaram sabendo, mandaram chamar os pais do cego. E nos versículos 20 e 21 nos diz: então os pais responderam, para os doutores da lei: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Ou seja, esses pais, tirando a responsabilidade, também estavam roubando a glória de Deus. Em outras palavras, ao invés de ficarem maravilhados, porque esse homem era cego e os pais eram as principais fontes, testemunhas de que realmente era um milagre, mas eles se omitiram, eles se calaram, tiraram o corpo de fora. Pergunte para ele é adulto, ele vai responder. E por último, os fariseus. Eles estavam cegos pelo quê? Pelos argumentos. Eles não aceitavam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, que Jesus curava. Tanto é que eles diziam, no versículo 16, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como este? E houve divisão entre eles. Então, muitas vezes, nós temos que apurar os nossos sentidos, pedir o Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, porque aparentemente só havia um cego na história. Mas nós vemos aqui que muitas vezes, se nós não vigiarmos, nós também ficamos cegos para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Ou, se não vigiarmos, pessoas vão tentar nos cegar, roubar o plano de Deus, atrasar o plano de Deus, nos atrapalhar na rota da bênção. Porém, quando Deus chega, quando Jesus quer, nada nem ninguém impede o seu agir. Eu quero dizer na tua vida que Jesus, Ele é o Deus das causas impossíveis e Ele está agindo, Ele age, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu tenho a certeza que haverá de se cumprir na tua vida
o que você tem pedido ao Senhor. Porque se você tem pedido algo a Deus, que é para que o nome dele venha a ser glorificado, que é para a libertação, a cura, a bênção de alguém, para promover uma vida melhor diante de Deus, vai acontecer. Jesus sempre chega na hora certa. Porque Jesus, enquanto caminhava, a Bíblia diz que não foram os discípulos que apontaram, foi o próprio Jesus que viu o céu. Isso nos mostra o quê? Que Jesus está atento à minha, à sua, às nossas necessidades. Talvez você ache que Deus esqueceu de você, ou você não esteja entendendo algo que está acontecendo na tua vida. Às vezes parece que Deus está em silêncio, mas não, Ele está enxergando. Jesus está vendo a tua causa. Jesus está preparando o momento de realizar o que é necessário. Tanto é que no momento em que Jesus viu o cego e os discípulos começaram a fazer as especulações, por que ele é cego? Quem pecou? Ele, os pais? Jesus não deixou. Jesus simplesmente logo, ele respondeu que isso estava acontecendo para que se manifestasse as obras de Deus. Deus tem um propósito na nossa vida. E eu quero te dizer que talvez esse problema, essa situação que você tem enfrentado, essa luta que você tem travado, pode e será para a glória do nome de Deus. Porque Deus não perde batalha e através disso o nome dele vai ser glorificado. E nisso nós vemos que quando Jesus chega, ele olha para o ser humano, ele olha para a necessidade. Ele não fica perdendo tempo. Os discípulos perdiam tempo. Mas Jesus queria trazer o quê? A cura, a restauração, a libertação para esse homem cego de nascença. E tanto é que Jesus ele fez o quê? Para promover o milagre. Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e pegou aquela lama e untou, passou nos olhos do cego. Ou seja, um modo de curar totalmente incomum. O que é que o Espírito Santo fala ao nosso coração diante disso? A bênção vai chegar. O milagre vai se realizar. Mas não se espante, porque pode vir de uma forma bem diferente de como você está esperando. Talvez não venha na sequência do que você está imaginando, porque acontece o seguinte: é muito comum nós estarmos pedindo a solução, pedindo algo para Deus, e ao invés de descansar no Senhor, nós oramos e ficamos fazendo conjecturas, ficamos pensando como vai ser, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer daquele jeito. E Jesus vem na contramão dos nossos pensamentos para mostrar que Ele é todo-poderoso, Ele é soberano e Ele faz sempre da melhor forma. Ele fez essa lama, ele cuspiu, fez aquele lodo, colocou nos olhos do cego. E isso nos retrata, nos relembra que o homem foi feito do pó, o homem foi feito do barro. E enquanto os discípulos especulavam quem pecou, nós entendemos que o barro é frágil, o barro representa a nossa fragilidade, assim como está lá em Jeremias, a construção de um vaso, quando Deus mandou que Jeremias descesse a casa do oleiro para mostrar que assim era Israel, que Deus molda o barro, Deus nos molda como Ele quer, que Deus perdoa pecados, que Ele nos refaz, porque nós nascemos em pecado, mas através de Jesus nós somos restaurados para estar na presença do Senhor. Então foi justamente isso, enquanto Jesus cuspia no chão, a sua saliva untava ali com o barro, ele estava mostrando que, independentemente daquelas conjecturas dos discípulos, quem pecou ou não, Jesus tinha o poder de liberar a cura, a unção, e é isso que importa nas nossas vidas. O nosso bem maior é saber que Jesus se importa conosco e Ele quer nos abençoar em todas as áreas. Por isso Jesus vai fazer, mas Jesus vai fazer do jeito dele. Jesus poderia apenas, como outras pessoas, em outras situações, apenas ter declarado: eu quero que você veja. E Jesus não precisava nem ter tocado nos olhos do cego.
Ele poderia ter sido curado instantaneamente, mas Jesus resolveu fazer dessa forma. Sabe por quê? Porque milagre, o método, quando, como, de que forma Jesus vai fazer, nós não questionamos. Milagre não se questiona, milagre se recebe. Talvez na sua vida esteja acontecendo um atraso, porque você talvez está questionando. Porque talvez você está querendo se antecipar demais ao modo como Deus quer fazer a obra na tua vida ou na vida dessa pessoa a qual você está intercedendo. Mas o Espírito Santo nos fala hoje, através disso que nós estamos aqui meditando na palavra. Confia no Senhor. Confie nos métodos do Senhor. Ele sempre sabe qual é o caminho melhor. Permaneça na rota da bênção e tenha certeza que Deus fará muito além daquilo que você está pedindo ou pensando. Porque diante do milagre nós temos que entender algo. Nós fazemos a nossa parte orando, buscando, tendo fé, mas também obedecendo aquilo que o Senhor está determinando. Porque quando Jesus fez aquele lodo, aquela lama, passou nos olhos do cego, disse: vá ao tanque de Siloé. Ele era o quê? Cego. Não seria tão mais fácil Jesus ter curado ele ali? Já ter aberto os olhos dele naquele momento? A Bíblia não explica por que Jesus agiu dessa forma. Mas nós sabemos que se Jesus fez desse jeito, é porque precisava estimular a fé, a obediência, a humildade daquele homem. Quantas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito? Quantas vezes Deus tem falado, mostrado pela palavra, respondido em oração e nós temos sido resistentes? Há caminhos que a gente pensa que é mais fácil. Ah, mas se Deus fizesse assim seria ótimo. Mas é justamente por esse caminho fácil que Deus não vai fazer. Porque no caminho, na espera do milagre, há um tratar de Deus. Você imagine enquanto esse homem estava ali junto com Jesus e Jesus mandou ele ir ao tanque, enquanto ele caminhava, o que passou na mente desse homem? Deus é Deus de experiências. Deus é Deus que quer todos os dias se revelar. Ele quer mostrar algo novo através da palavra dele para a nossa vida. A palavra do Senhor é sempre atual. A notícia que vai sair amanhã no jornal, ela não é tão atual como a palavra de Deus, porque ela se completa de Gênesis a Apocalipse e a palavra do Senhor não mente. Mas muitas vezes somos nós que estamos sendo lentos e vagarosos para ter essas experiências com Deus. O cego, ao chegar lá no tanque, ele lavou-se. A palavra do Senhor nos diz no versículo 7 que ele voltou curado. Ele voltou enxergando. Se por acaso ele não tivesse obedecido, se por acaso ele tivesse questionado: Senhor, manda um dos discípulos ir comigo, já é tão difícil andar. Eu já esperei tanto tempo. Não, ele foi prontamente. É isso que Deus está esperando de nós nesses últimos dias. Uma obediência total. Uma obediência sem questionamentos. Porque a nossa carne, ela luta contra o Espírito. Nós queremos o que é mais rápido, nós queremos o que é mais fácil. Nós queremos o melhor de Deus, mas às vezes não temos dado o nosso melhor para Ele. E é por isso que nós precisamos estar o quê? Muito firmes, muito decididos daquilo que nós esperamos e que pedimos da parte do Senhor. Porque Deus, quando Ele entrega a bênção, Ele entrega no momento que nós estamos prontos para receber. Sabe por quê? Porque talvez essa bênção, essa cura, esse milagre, essa libertação, essa porta aberta, isso que você precisa especificamente do Senhor, talvez vá trazer oposição. Muitas vezes já nos achamos prontos, preparados, e muitas vezes não estamos. Porque o que foi que aconteceu?
Quando esse homem foi curado, imediatamente começou o rebuliço. Os vizinhos, pessoas como nós já lemos antes, ficaram duvidando, não acreditaram, ficaram questionando, e ele dizendo, sou eu, mas as pessoas não acreditavam. E logo veio o quê? A dúvida. Como é que seus olhos foram abertos? No versículo 10. E no versículo 12 perguntava, quem curou? Quem fez? Onde ele está? E os inimigos do milagre, como os fariseus, não é? Logo tomaram a frente para limitar, anular a obra de Jesus. Eu quero te dizer que tudo que Deus faz permanece. A sua palavra permanece para sempre. A obra na cruz do Calvário permanece pela eternidade. É por isso que aquele que confessa Jesus como Salvador tem o nome escrito no livro da vida. Então eu quero te dizer que diante da incredulidade, diante da oposição a essa cura, isso nos mostra que nem todos ao nosso redor estão celebrando as nossas vitórias. Mas mesmo assim, continue crendo. E quando chegar a tua vitória, o nome do Senhor será exaltado. E mesmo quem não acredita no Deus que você serve, ou quem não acredita em você, vai ter que entender, vai ter que aceitar que foi Deus que fez esse mover na tua vida. E o que é melhor? Não se preocupe com as palavras, não se preocupe com a oposição, porque Jesus não fica devendo nada a ninguém. Jesus soube, a palavra do Senhor nos diz, Jesus soube que esse homem, porque estava declarando a cura, ele tinha sido excluído. As pessoas excluíram ele. Nos versículos 30 e 34, eu vou ler para vocês. Diz assim, quando ele estava sendo interrogado. O homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles responderam, os fariseus, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram do templo. Você pode entender? O nome de Jesus sendo exaltado. O que é que esse ex-cego estava fazendo? Ele estava testemunhando, ele estava dizendo como pode, nunca se viu alguém curar um cego de nascença. Ele estava dizendo, isso é tremendo, isso é glorioso, isso é poder de Deus, ele é o Messias prometido. Eu creio e eu declaro na tua vida que aquilo que você espera da parte do Senhor vai ser bênção, vai ser milagre, que você vai testemunhar para que as pessoas ao redor, aquela que é mais incrédula, aquela que tem o coração mais endurecido, reconheça que só Jesus é Deus e só Jesus é o Senhor. E Jesus, por saber disso, que esse homem estava sofrendo tamanha oposição, no versículo 35, Jesus chegou até ele. Porque ele havia sido curado por Jesus, mas ele não sabia identificar quem era Jesus. Porque de lá aconteceu toda essa confusão. E Jesus chega até ele e pergunta, você crê no Filho do Homem? Então ele responde no versículo 36, quem é o Senhor para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Isso significa, em muitas versões, ele adorou, que ele se prostrou, que ele se rendeu, que ele glorificou, pode ser que ele tenha se ajoelhado diante de Jesus. Esse homem, nesse momento, que a Bíblia nos mostra, ele recebeu a cura física e recebeu a salvação, o nosso bem maior. Porque é isso que Jesus veio fazer. Ele veio tirar a nossa cegueira espiritual. E o Espírito Santo fala ao nosso coração nesses dias.
Abra os seus olhos espirituais. Deixa Jesus te conduzir. Não seja levado pela incredulidade. Não seja levado pelas más notícias. Não seja levado por pessoas que estão dando as costas para Deus, que estão roubando a glória de Deus. Porque Jesus, ele convidou. Ele disse no versículo 39, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. E disse-lhes Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Ou seja, Jesus, ele veio para mostrar que ia cumprir a lei, mas só que os fariseus, escribas, doutores da lei, estavam fazendo as coisas de que forma? Eles queriam colocar o reino de Deus segundo o que eles achavam. Mas Jesus veio pregar o evangelho das boas novas, o evangelho do arrependimento, da confissão de pecados, da transformação verdadeira. E que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Temos que sim nos preocupar em estarmos saudáveis, termos uma vida abençoada, mas o nosso bem maior, que é a salvação, nós não podemos esquecer. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos, que nós possamos entender através da cura deste cego de nascença, que quando Jesus chega, ele entrega a bênção e ele faz a bênção por completo. O cego recebeu a cura física e a salvação, o bem maior que o ser humano pode ter. Por isso, nós vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor por essa palavra e pedir que nós possamos, todos os dias, estar firmes na caminhada com o Senhor, com os olhos espirituais abertos. Eu te convido a orar nesse momento comigo. A presença do Espírito Santo é forte em nós e através dele nós estamos prevalecendo e vamos continuar. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, as vidas as quais estão conosco neste momento, neste culto, buscando o entendimento, a luz da tua palavra. Ó Deus, aonde chega essa palavra, nós queremos declarar que toda cegueira da incredulidade bate em retirada. Que toda cegueira, meu Deus, da falta de perdão, que toda cegueira, Senhor, de que tem atrapalhado o caminhar contigo, bata em retirada. Senhor, eu quero, em teu santo nome, abençoar esse lar, essa família que escuta essa palavra, para que o teu Espírito Santo venha iluminar se tem alguma treva, se tem algo escuro, obscuro na nossa vida, que o teu Espírito Santo venha trazer a tua luz, porque Jesus, ele declarou, nós lemos nessa passagem, que Jesus é a luz do mundo e que quando nós estamos andando contigo, Jesus, nós não andamos em trevas. Por isso, Senhor, vem iluminar a nossa mente, o nosso coração, vem nos guardar, livra-nos, Senhor, de todo mal, dessas enfermidades, dessa pandemia, de tudo que tem acontecido, Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém, por isso nós te pedimos a tua bênção e pedimos que possamos ser cautelosos, vigilantes, cumprir a nossa parte humana que nos cabe e através da oração nós cremos no teu poder sobre o nosso lar, a tua proteção sobre cada um dos nossos entes queridos. Ó Deus, abençoa os lares, abençoa, Senhor, os profissionais da saúde que estão na linha de frente nos hospitais e em todos os postos de saúde, enfim, todos que estão trabalhando diante dessa pandemia. Ó Senhor, abençoa aqueles que precisam sair para trabalhar também em outras áreas específicas, que venha também a tua bênção, a tua proteção, ser com os nossos familiares também que saem para trabalhar, Senhor, que precisam do teu manto de proteção sobre a vida deles. E Espírito Santo, o nosso bem maior, que é a nossa comunhão, a nossa intimidade, que o Senhor venha, Senhor, ser conosco, que não venhamos fraquejar, que não venhamos, Senhor, ser pessoas que se aproveitam dessa situação para abandonar a fé, mas ao contrário, se estamos tendo culto presencial, glórias a ti, Jesus. Mas se não estamos tendo culto via internet, que possamos continuar na mesma fé, na mesma unidade, no mesmo clamor. Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle. O mundo parece que perdeu o controle, mas os céus não estão em crise e por isso nós declaramos a tua bênção, a tua proteção, a tua direção sobre o nosso lar, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Entra, Jesus, com teu renovo, com teu socorro.
que em teu santo nome, o evangelho das boas novas, pela nossa boca, venha trazer arrependimento, cura, restauração e salvação para as almas sedentas. Eu declaro a vitória, eu declaro a bênção a você que escuta essa palavra. Se você está enfermo na mente, Jesus Cristo te cura, te liberta. Se você está enfermo na carne, Jesus cura, Jesus te liberta. Se você está desempregado, continue buscando, enviando currículos, Deus vai abrir a porta para você. Ó Deus, restaura relacionamentos. Jesus visita todas essas pessoas que escutam e tu sabes qual é a necessidade mais urgente e específica que essa pessoa precisa. E eu declaro a vitória no poder e na autoridade do nome de Jesus. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais para que possamos ver as tuas maravilhas, que possamos declarar que tu és Deus, que tu és suficiente na nossa vida e que não há outra além de ti. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família. Que o Senhor te abençoe.